Nanda, sem castigos e sem palmadas, como é que eu vou ensinar limite para minha criança? Bom, é interessante essa pergunta que muita gente me faz, então eu quero responder para vocês pautado em bastante neurociência e também psicologia do comportamento infantil. Então vamos lá, porque muita gente me fala, Nanda, o pessoal aqui de casa acaba pedindo muito para eu bater, para eu castigar, porque a criança vai ficar sem educação, vai ficar sem limite, sabe? Nanda, eu sempre eduquei assim, eu não sei outra forma de dar limite para essa criança. Falam assim, Nanda, a criança não vai ter consequência, vai fazer as coisas erradas e não vai ter consequência. Então, eu acho muito importante a gente desmistificar isso. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que a melhor forma da sua criança aprender não é sofrendo, né? Não é sentindo dor, não é sentindo se arrependendo do que ela fez, mas sim entendendo a lógica por trás. E para te explicar isso, eu preciso começar explicando quais são os três tipos de educação. Porque para você dizer, educando assim não tem limite, você precisa entender que existem três tipos de educação diferentes. O primeiro deles é a educação autoritária. É a educação que grande maioria de nós foi educado com ela, né? E é a educação tradicional padrão brasileira. A educação autoritária é a educação do manda quem pode e obedece quem tem juízo, que enxerga uma hierarquia, né? Então os adultos são superiores, as crianças são inferiores, então o adulto manda e a criança obedece. E nessa visão existe um respeito muito grande da criança para o adulto, mas o adulto não respeita a criança. Então, como esse adulto não respeita essa criança, ele se sente no direito de ameaçar ela, de isolar ela num canto, às vezes até de machucar ela com frequência na educação autoritária, isso acontece. Ele se sente no direito de controlar essa criança, se sente no direito de gritar com essa criança, enfim. O adulto sente que ele pode fazer o que ele quiser com a criança, porque ele é superior. E ele não deve respeito a essa criança. Já a criança deve um respeito a ele, mas é interessante que esse conceito de respeito tem muito mais a ver com esse adulto se sentir superior. Então, mesmo que o adulto esteja errado, é considerado falta de respeito a criança dizer para esse adulto que ele está errado, discordar do adulto e conversar com ele sobre o porquê que discorda. Na educação autoritária não tem isso, é considerado um desrespeito você não colocar esse adulto no pedestal, ou você não aceitar que esse adulto te desrespeite também é considerado desrespeito. Então, essa é a educação autoritária e essa é a educação que acredita que você tem que machucar a criança, que você tem que ameaçar a criança, que você tem que deixar a criança com medo de você para ela aprender. Então, essa é uma das educações, é a educação provavelmente que você recebeu e é a educação que te faz crer, né, que se sua criança não for castigada, se ela não apanhar, ela não vai aprender nada. A segunda forma de educação é o que a maioria das pessoas que não quer fazer educação autoritária acaba fazendo, que é a que acaba sendo muito confundida com o que eu defendo aqui, que é a educação permissiva. Então, a educação permissiva é a educação da negligência, é a educação em que essa criança ela toma decisões e ela tem um poder que ela não tem maturidade de ter. Então, nessa educação permissiva, os adultos evitam conflitos, então meio que deixa a criança fazer o que bate na telha dela, por mais que ela não tenha maturidade para tomar aquelas decisões. Então, evita conflito, evita ter trabalho. Então, a gente fala que é bastante negligente a educação permissiva, e na educação permissiva, teoricamente, a criança não respeita o adulto, mas o adulto respeita muito a criança. Mas de verdade, o adulto não respeita a criança a partir do momento que ele está sendo negligente, não está ensinando ela o básico para viver em sociedade. Então, a educação permissiva é uma educação muito desrespeitosa com a criança, porque coloca a criança no lugar de poder decidir coisas da vida dela que ela não tem maturidade para decidir. Então, isso é muito ruim e é péssimo, né, para a educação dessa criança. E o terceiro, então, a terceira tipo de educação, que é a que eu defendo, é a que eu chamo de educação democrática, que é uma educação que é pautada na maturidade da criança. Então, a gente vai sentir, a gente vai conhecer, a gente vai observar e a gente vai crescendo junto com a criança as nossas demandas sobre a criança. Mas para deixar mais claro, é assim, na educação democrática, o respeito vai da criança para o adulto e também do adulto para a criança. Então, todo mundo tem que se respeitar.
E aí, essa nossa exigência de respeito da criança com o adulto vai de acordo com a maturidade dela. Então, se uma criança de 2 anos não tem maturidade suficiente para entender que empurrar o adulto é ruim, porque ela ainda é imatura, ela não entende, é muito abstrato esse conceito para ela, é muito simbólico. Então, a gente não vai ficar magoada e castigar, né, e achar que essa criança é ruim, porque a gente entende que existe um nível de maturidade ali necessário para ela compreender e ter esse respeito pelo adulto. Então, é uma educação que considera mais as limitações e o desenvolvimento dessa criança. Bom, então, para você entender por que a educação democrática é uma educação com limite, você precisa entender que a educação democrática ela é como se fosse um caminho do meio. A gente tem toda a firmeza do autoritário, então a gente entende qual é o nosso lugar, a gente tem o papel de adulto ali, a gente diz para a criança o que pode e o que não pode fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela gentileza, aquele respeito com a criança que a gente acaba associando mais ao permissivo. Mas há uma firmeza, então a gente fala que ela é gentil e é firme, ela é respeitosa ao mesmo tempo que ensina limites. Então, como eu quero que você tenha um resultado desse também, eu vou te ensinar uma ferramenta super simples, que é você fazer a análise do respeito. A análise do respeito nada mais é do que você, quando você ficar se perguntando se você está sendo permissivo demais ou autoritário demais, ou se você está conseguindo ser democrático, você vai pensar: eu estou me sentindo respeitado? Eu estou respeitando? Então você faz essa análise, lembrando que o conceito de respeito que você está pensando aí não é o respeito não pode discordar de mim, não pode me tirar do pedestal. É o conceito de respeito, eu estou sendo tratado com o carinho que eu mereço? Eu estou sendo considerada da forma como eu mereço? Então, eu fiz a análise do respeito uma vez, que meus filhos estavam escolhendo uma música, cada vez era música de um, e aí eu falei: agora é minha vez de escolher música, e eles falaram: não, mamãe, não tem a sua vez, é a minha ou do meu irmão. E eu me senti desrespeitada porque eu não estava sendo considerada. Então, eu fiz a análise do respeito, percebi que estava sendo permissivo da minha parte e ajustei, fiz um novo combinado com eles. Tá bom? Então, lá no Método Psimão, a gente tem várias ferramentas assim, e essa é uma das para você exercitar agora e você conhecer e você já ter resultado aí na sua vida, tá bom? Bom, para você conhecer ainda mais ferramentas, eu preparei um evento maravilhoso. Eu vou te ensinar 3 ferramentas nesse evento e você vai perceber que na primeira aula você já vai ver resultado. Eu prometo para você. Para participar desse evento é só você comentar aqui embaixo o desafio que eu mando o link para você pelo direct. Comenta agora, não perde tempo, é gratuito e você vai amar.